Na unidade 5, nós falamos sobre compressão de cronograma na tentativa de melhorar os prazos finais do projeto, ou prazo final do projeto, através da verificação dos prazos das atividades e das técnicas que nós possuímos para compressão desse cronograma. O uso de mais recursos na atividade, paralelismo, mudança de calendário, mas aqui nós estamos com um outro problema. Nós vamos abordar o problema de falta de recursos, como já apareceu durante essa unidade, a falta de engenheiros, a falta de José ou a falta de eletricistas. Então agora nós temos que tentar resolver o conflito da simultaneidade das tarefas no uso dos recursos que são limitados. Aí nós temos as técnicas tradicionais. Número 1, contratar mais recursos para o projeto. 2, transferir recursos de projetos que estejam acabando para o projeto que está sendo desenvolvido ou iniciar. 3, subcontratar serviços específicos para um pacote de trabalho ou para uma atividade. Negociar o tempo dos recursos normais em hora extra, em fins de semana ou feriados. Ou replanejar as atividades de forma a adequar o uso do recurso ao projeto. Então, das 5 técnicas, 4 apontam para conquistar ou adquirir mais recursos. E aí elimina o conflito de recursos, a falta de recursos. Mas a 5ª opção é quando não se tem a alternativa de contratar ou adquirir mais recursos. Seria replanejar as atividades. Para isso, eu criei aqui um projeto simples, com 2 caminhos, sendo um caminho mais comprido, um caminho mais curto, atividades todas que duram prazos idênticos, que não trabalham no calendário final de semana, e que, a princípio, pela unidade 5, são passíveis de serem executadas pela lógica de construção. Porém, quando nós analisamos os recursos, e aí eu vou mostrar os recursos colocando a informação do recurso, o nome do recurso, Resource Name, do lado direito, tanto na atividade crítica como na atividade não crítica. E nós observamos que temos Manuel, Maria, Manuel, Manuel, Maria. Porém, estamos trabalhando simultaneamente com o único Manuel, com o auxílio do diagrama de recursos, que é o histograma. Nós podemos ver que, no que diz respeito a Manuel, vamos ver aqui, no que diz respeito a Manuel, nós estamos com sobrecarga de Manuel nessa primeira semana, embora as atividades possam ser executadas de forma simultânea. Não temos aqui problema com o Manuel, porque o Manuel não trabalha nessa semana, e no final da terceira semana não temos problema com o Manuel. Por outro lado, quando navegamos para Maria, encontramos Maria sobrecarregada na segunda semana, porque ela trabalha oficialmente, simultaneamente, nas 2 atividades, nessa e nessa. O caminho crítico, então, que é o mais longo e define o nível de folgas, agora não está sendo razoável. Por quê? Porque se Manuel atrasar essa atividade aqui, ele atrapalha a Maria. Mas Manuel jamais poderá trabalhar aqui, porque ele estaria trabalhando aqui. Então, essa atividade aqui só poderia começar depois que essa atividade terminar. Não por conta da restrição das suas dependências construtivas, mas por conta da dependência dos recursos. Ou nós contratamos mais recursos, ou
utilizamos Tools, Level Resource e vamos pedir para que a ferramenta reprograme a atividade para quando tivermos recursos Manuel e Maria disponíveis. Nivelar, e ele coloca essa atividade acontecendo depois dessa, o que é razoável por conta da sua execução pelo mesmo recurso. E essa atividade depois dessa, porque Maria só pode começar depois que essa atividade que ela mesma executa acabar. O que nós tivemos aqui foi uma reprogramação de atividades sem compromisso do prazo final, adequando os recursos à sua disponibilidade no tempo para executar as tarefas. As atividades foram reprogramadas atendendo aos limites do recurso. Tools, Level Resource, limpar nivelamento. Se nós tivéssemos aqui Maria e José trabalhando, aqui, não só Manuel, mas Manuel e Maria trabalhariam juntos nessa atividade. E nós pedíssemos para nivelar os recursos, o projeto seria adiado, porque embora Manuel definisse um adiamento para essa atividade, Maria definisse um adiamento não mais para essa. Maria agora estaria sendo utilizada aqui, e essa atividade, por conta do uso dos recursos simultâneos, estaria adiando a atividade E por conta do uso do recurso exclusivo Maria. Agora, se nós olhássemos o diagrama, o histograma, o diagrama gráfico de recursos, nós veríamos Maria trabalhando, eu vou encolher aqui, reduzindo, nós veríamos Maria trabalhando direto, sem sobrecarga, assim como Manuel trabalhando direto, sem sobrecarga. Ou Manuel ou Maria trabalhando direto, sem sobrecarga. Ao passo que se nós tivéssemos sem o nivelamento, a construção seria possível por parte da lógica de trabalho. Porém, nós teríamos tanto Manuel quanto Maria supraalocados, ou seja, o jeito seria replanejar as atividades de forma a adequar o uso dos recursos do próprio projeto dentro desse projeto. Alguns pontos importantes é que o nivelamento de recursos pode ser feito hora a hora, dia a dia, mês a mês, semana a semana, levando em conta a disponibilidade de relocação do profissional dentro das atividades. Hora a hora, se forem no mesmo andar do prédio. Dia a dia, se forem dentro do mesmo pátio de obra. Semana a semana, se forem dentro da mesma cidade. E assim, essa análise vai ser colocada. O método de resolver as alocações por ID ou prioridade é explicado da seguinte maneira. Se nós tivéssemos prioridades aqui, por algum motivo, essas atividades fossem prioridade 999, a ferramenta priorizaria, vamos ver, a ferramenta priorizaria não apenas pela ordem de inclusão na lista, mas agora pela prioridade dada pelo planejador. As atividades mais prioritárias ficam e as atividades menos prioritárias são reprogramadas. É claro que ele vai levar em conta a prioridade e a disponibilidade da ligação lógica das atividades, entre as atividades. Maria e José
não estão superalocados. Vamos, como combinamos desde a unidade 1, deixar em Priority Standard, que seria a melhor opção de melhor resultado para o nosso trabalho. Claro que agora nós não temos mais como gravar ou manter o prazo original. O prazo original foi dado numa condição onde nós tínhamos todos os recursos disponíveis. Agora nós vemos que o prazo original não pode ser atendido por falta de recursos. Resta então agora guardar a linha de base original como uma memória na linha de base, por exemplo, 1. E, uma vez guardada essa referência, definir de fato a linha de base do projeto. Linha de base essa que agora respeita a restrição de disponibilidade dos recursos. Na versão 2007, as informações que são preservadas não são só 5. Agora nós temos, além do baseline work, baseline starts, baseline finish, baseline cost e baseline duration, nós temos outros campos que vão ser observados na unidade 7. Além de alguns outros que estão ligados ao pacote de trabalho na versão do EPM, na versão corporativa do uso da ferramenta. Mas é fato e é importante lembrar que a linha de base agora passa a ser a referência, incluindo a restrição e limitação dos recursos do projeto. O caminho crítico não é mais definido pelas folgas e essa coloração que está amarrado pela folga total começa a não fazer mais sentido, porque de fato não há uma folga total aqui. O Manuel não tem folga nenhuma, porque se o Manuel atrasar aqui, ele atrasa aqui, que vai impactar direto no fim do projeto. Essa atividade de Maria, também não tem folga, porque se Maria atrasar aqui, atrasa aqui, que atrasa aqui, que vai impactar o final do projeto. Então, esse conceito de folga total é abandonado quando se trabalha com recursos e nivelamento, assim como as cores também são abandonadas quando se trabalha com recursos limitados. O caminho crítico passa a ser definido pela folga do recurso. A ferramenta não calcula a folga do recurso, mas aqui nesse projeto é fácil ver que Manuel tem folga 0 aqui para cá, daqui para cá, tem folga 0 daqui para cá, tem folga 0 daqui para o fim. Então, Manuel não tem folga nenhuma. Todas as atividades aqui são críticas. Qualquer uma que atrasar vai impactar na outra por ligação de construção, que é a ligação sequencial lógica, ou por ligação de dependência de recursos. Para finalizar a unidade, apresentamos aqui na tela uma simulação do mesmo projeto, verificando que o conflito de recursos vai trazer um deslocamento do projeto originalmente datado de
12/11 para 25/11. Houve uma reprogramação em função dos limites. De 12/11 para 25/11. Um atraso de 13 dias, mais ou menos. Se utilizamos outra ferramenta, o resultado pode ser um pouco diferente, 25/11, ou, se outras simulações, 24/11, 12 horas. Então, ferramentas diferentes tratam o nivelamento dos recursos de forma diferente, mas é interessante observar que, na ferramenta Project, o caminho crítico dos recursos ele é alterado. Ele é descaracterizado porque a folga original calculada se refere ao CPM, caminho crítico das atividades, enquanto que nessa ferramenta um nivelamento mostra claramente um caminho crítico aqui, e se nivelado de outra maneira, mostra um caminho crítico aqui, em vermelho, caracterizando a não possibilidade de atraso. Esse aqui, atividade 4 e atividade 9, possui uma pequena folga por não depender dos recursos. De uma outra maneira de nivelar, temos um outro caminho crítico, ainda com data de 24/11, 12 horas, deixando folga só na atividade 9. Essa unidade termina com uma atividade E6, um trabalho para ser realizado, onde nós vamos criar um pool de recursos, fazer o vínculo entre o pool e o nosso projeto, alocar os recursos em nosso projeto e desenvolver os modos que apresentam os recursos, as atividades, as alocações e os planejamentos apoiados pelos modos do Resource Usage e do Task Usage. Nós continuamos com acesso ao curso e todo o apoio pelo Moodle, com login e senha, ou através do contato pelo e-mail ou pelo Skype, chamando Ectos. Até a próxima unidade.